dia, gente, tudo bem? Olha, na aula de hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o último conteúdo temático, que será conteúdo do trabalho avaliativo. Então, nós vamos ainda em caráter de resumo, de reforço, tratarmos aqui sobre pronome, tá? Então, não esquecer de que o conteúdo temático que será exigido nesse primeiro trabalho, além de interpretação de texto, também fonologia, substantivo e pronome, tá? Então, leiam novamente todo o material que vocês receberam a respeito desses conteúdos temáticos, revejam as aulas anteriores, tá? E essas duas últimas, em especial, que nós estamos aqui de forma bem objetiva, tratarmos de alguns aspectos referentes ainda a essa categoria, tá? Pronome, tá bom? Então, vamos lá. Durante as nossas aulas remotas, nós tratamos da classificação dos pronomes, dos tipos de pronomes, tá? Falamos detalhadamente sobre os pronomes pessoais, tá? Os pronomes pessoais retos, pronomes pessoais oblíquos, também os pronomes de tratamento, né? Tratando especificamente das particularidades de cada pronome, né? Suas funções no campo morfológico, as suas funções sintáticas também. Né? Vamos aqui rever algumas particularidades desses pronomes pessoais ainda, tá? Falamos também dos pronomes possessivos, que como se, né, como o próprio nome indica, dá a ideia de posse, mas também podendo dar a ideia de afeto, tá? Entre outras funções, outros sentidos, tá? Então, chamei atenção sobre a possibilidade do pronome possessivo em muitos contextos gerar ambiguidade, então muita atenção no emprego, no uso do pronome possessivo, tá? Vimos também algumas particularidades e algumas funções sintáticas também desses pronomes possessivos, tá? Então revejam as aulas anteriores para que vocês possam revivenciar, né, todo o processo desses pronomes que nós trabalhamos nas aulas anteriores. Falamos dos pronomes demonstrativos, né, e suas funções também no campo morfológico e sintático. Tratamos dos interrogativos, dos relativos, também dos pronomes indefinidos e falamos muito também a respeito da função desses pronomes, né, quando eles também podem exercer a função de pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Lembrando que o pronome ele vai exercer essa função adjetiva sempre que ele acompanhar o nome. Quando ele acompanha o substantivo, ele exerce a função de pronome adjetivo. Quando ele substitui o nome, ocupa o lugar do próprio nome, ele exerce a função de pronome substantivo, tá? Então, algumas particularidades do pronome pessoal, né? A gente vai rever aqui algumas particularidades do pronome pessoal do caso reto, né, entendendo que dentro dessa função sintática, tá, esse pronome, ele pode exercer, entre outras funções, ele pode exercer a função de sujeito, então aqui nos exemplos, eu e ela, né, em destaque, dois pronomes pessoais do caso reto, mas dentro do período ocupando a função de sujeito, tá, onde nós jantaremos naquela cidade, então nós também, dentro do sintagma nominal, ocupando a função também de sujeito, tá? Então, a gente pode ver que o pronome pessoal reto, ele pode ocupar a função do sujeito, né? E em contrapartida, nós já vamos repensando sobre a função do pronome oblíquo, que não vai poder ocupar essa mesma posição, né? Ou seja, essa posição de sujeito, tá? Função sintática do predicativo do sujeito, aliás, a função sintática também desse pronome pessoal reto pode exercer também a função sintática do predicativo do sujeito ou de predicativo do sujeito, tá? Então, comprovadamente ocupado é ele. Então, nesse contexto, percebemos que o pronome pessoal reto, ele ocupa o lugar, a posição ou exerce a função de predicativo do sujeito, ele vem unido, ligado, mediado pelo verbo de ligação,
pelo verbo copulativo, tá? E esse verbo, ele compõe um predicado nominal, e todo predicado nominal traz um predicativo do sujeito, que esse predicativo do sujeito, ele pode ser representado por várias palavras, entre elas o pronome pessoal reto, tá? Então, ele aqui está na função, tá, de predicativo do sujeito, dentro do predicado nominal ligado pelo verbo de ligação. Minhas noites de insônia és tu, da mesma forma, tu também, esse pronome pessoal reto, ocupando ou exercendo a função de predicativo do sujeito, também ligado ao verbo de ligação dentro do predicado nominal. Os pronomes tu e vós podem figurar como vocativo, tá? Então, lembrar que o vocativo é aquele termo independente, sintático independente, tá? Que dá a ideia de invocação, de chamamento. Então, ó tu, Senhor Jesus misericordioso. Então, tu aqui ocupando, tá, essa posição independente nesse período oracional, tá? Nesse trecho oracional dentro da oração. Então, tu aqui exercendo a função de vocativo e vós também exercendo a função de vocativo, tá? Então, até aqui a gente viu que o pronome pessoal reto, ele pode exercer sintaticamente a função de sujeito, de predicativo do sujeito e de vocativo, tá? Entre outras funções. Também, ainda entre o pronome pessoal reto e o pronome pessoal oblíquo, tá? É interessante frisar novamente, tá? Repetir, reforçar sobre essa particularidade. Os pronomes eu e tu, eles não podem ser regidos por preposição, devemos substituí-los então por mim e por ti, respectivamente, tá? Então, nunca houve nada entre mim e ele, então, mim aqui, substituindo eu, tá? Porque vem depois da preposição entre. E sempre confiei em ti, então ti também o pronome oblíquo, substituindo o pronome reto tu, tá? Depois da preposição em. Mas eu chamo a atenção para as preposições salvo e exceto, tá? Ou com essas preposições, salvo e exceto, devem se empregar as formas retas eu e tu e não as formas oblíquas mim e ti. Então, aqui é uma exceção, tá? Todos se manifestaram favoravelmente, salvo eu. Então, percebam que aqui, nesse contexto, já emprega-se o pronome reto eu e não o pronome oblíquo mim, tá? Por conta da preposição salvo, por ser a preposição salvo. Da mesma forma, por o pronome vir acompanhado da preposição exceto, então emprega-se tu, volta-se a empregar o pronome pessoal reto e deixa de empregar o pronome oblíquo ti, tá? Então, cada caso é um caso, tá? Então, a língua portuguesa, ela é feita assim, tá? De regras e exceções. Vamos passando adiante. Falando, então, sobre as formas oblíquas, né? Reforçando sobre essas formas oblíquas, o, a, os, as. Então, gente, essas formas oblíquas, elas devem ser empregadas como objeto direto, ao passo que ele é e lhes, sempre como objeto indireto, tá? Então, os pronomes oblíquos, entendendo que os pronomes oblíquos, eles podem exercer a função de complementos verbais, eles exercem essa função, tá? Só repetindo que o, a, os, as, enquanto pronomes oblíquos, podem exercer a função de objeto direto, então vão vir ligada ao verbo transitivo direto, enquanto que o lhe e o lhes vai vir ligado, vem ligado a um verbo transitivo indireto, portanto, vai exercer a função de objeto indireto. Então, o lhe e o lhes nunca exercem função de objeto direto, sempre de objeto indireto. Então, o menino convidou-a, o a, aqui, esse pronome oblíquo exercendo a função de objeto direto, e o filho obedeceu-lhe, então, o lhe na função de objeto indireto, tá? Então, convidar é um verbo transitivo direto, quem convida, convida quem, e obedecer é um verbo transitivo indireto, tá? Quem obedece, obedece a alguém, tá? Bom, sobre os demais pronomes oblíquos, me, ti, si, nos, vos, tá? Dependendo da regência verbal, funcionam como objeto direto ou como objeto indireto. Então, esses pronomes oblíquos, tá? Eles podem exercer a função tanto do complemento verbal ligado ao verbo transitivo, ou seja,
podem exercer a função de objeto direto, como também podem exercer a função de objeto indireto. Vai depender da regência do verbo, tá? Então, meus filhos sempre me respeitaram. Então, quem respeita, respeita quem? Então, o verbo respeitar aqui, ele é transitivo direto, tá? Então, o me, o pronome oblíquo, na função de objeto direto. Ou, meus filhos sempre me obedeceram. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Portanto, o me, nesse contexto, exerce a função de objeto indireto, tá? Então, qualquer um desses pronomes, tá? Me, ti, si, nos e vos, esses em destaque, eles podem exercer a função tanto de objeto direto, como também de objeto indireto, dependendo da regência do verbo. Falamos também sobre a partícula si, tá? As particularidades da partícula si, enquanto partícula passivadora, enquanto índice indeterminante do sujeito e pronome reflexivo, tá? Então, vamos reforçar um pouquinho sobre a particularidade da partícula si, tá? Então, a partícula si enquanto pronome reflexivo. Então, nós vamos assim entender, compreender ou classificar esse pronome si enquanto pronome reflexivo quando a ação for praticada pelo sujeito, tá? E sofrida por ele mesmo, ou seja, quando é praticada e sofrida pelo sujeito. Quando essa ação é praticada pelo sujeito e recai sobre ele mesmo, sobre ele próprio. Então, o carpinteiro feriu-se com o martelo, tá? Faltando o ozinho aqui. Então, o carpinteiro, ele feriu a si mesmo. Então, dá para entender que o carpinteiro, enquanto sujeito da ação verbal, ele pratica e sofre a ação, tá? Então, o pronome aqui, se, exerce a função de pronome reflexivo. Também, esse pronome reflexivo, ele pode vir enquanto pronome recíproco, tá? Então, nesse caso, há um sujeito composto, um sujeito de sentido plural, e a gente percebe que a ação, ela é mútua, tá? A ação exercida pelo sujeito é uma ação que acontece um sobre o outro, tá? Então, nesse caso, abraçaram-se com júbilo. Então, nesse caso, nesse exemplo, percebemos que o si, ele é um si reflexivo, mas com ação recíproca, porque entende-se ser uma ação mútua de sujeitos plurais, tá? Abraçaram-se, então abraçaram um ao outro. Da mesma forma, marido e mulher deram-se as mãos, então deram as mãos um ao outro. Então, dá para perceber aqui uma ação mútua, um dar e um receber. Então, nesse caso, o pronome, ele é reflexivo sim, mas é reflexivo recíproco, tá? Vamos seguindo, então, com a partícula passivadora e o índice indeterminante do sujeito, falando dessas duas particularidades. Então, o pronome si, ele vai funcionar enquanto partícula passivadora quando o si vier junto ao verbo transitivo direto ou ao verbo bitransitivo, ou seja, ao verbo transitivo direto e indireto. Então, em vendem-se apartamentos, o pronome si, ele vem ligado ao verbo transitivo direto, portanto, o si é um pronome passivador, uma partícula passivadora. Da mesma forma, em compra-se presente para ela, então, o pronome si é passivador porque vem unido, ligado, mediado pelo verbo bitransitivo ou o verbo transitivo direto e indireto. Então, nesses dois contextos em que o si, ele vem ligado ao verbo transitivo direto, ao verbo transitivo direto e indireto, ele exerce a função de partícula passivadora, tá, gente? E lembrar que, nesse caso, o verbo ele deve concordar com o nome a que se refere. Ou verbo, ou tudo no singular, verbo e nome, ou tudo no plural, verbo e nome, tá? Então, vendem-se apartamentos, então o verbo vender no plural, para concordar com apartamentos, que também está no plural, e comprar no singular para concordar com presente, que também está no singular, tá? Também esse si pode funcionar como partícula passivadora, desde que ele seja mediado pelo verbo intransitivo, tá? Ou por um verbo transitivo indireto, ou por um verbo de ligação. Então, se a partícula si vier unida ao verbo intransitivo, transitivo indireto ou ao verbo de ligação, deixa de ser partícula passivadora, passa a ser índice indeterminante do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito, tá?
Então, em vive-se tranquilo no interior, então o verbo viver é um verbo intransitivo, seguido da partícula se. Nesse caso, se funcionando como índice indeterminante do sujeito. Necessita-se de tranquilidade, então o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto, seguido da partícula se. Então, nesse caso, índice indeterminante do sujeito. E em continua-se tranquila, o verbo continuar, nesse contexto, é um verbo de ligação, então a partícula se também funcionando como partícula do sujeito. Então, a partícula se nos três contextos funciona como índice de indeterminação do sujeito, exatamente por vir ligado ao verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, ou verbo de ligação, tá? Lembrando, se vier juntar o verbo transitivo direto ou direto e indireto, passa a ser partícula apassivadora. Falamos também sobre o caráter fórico dos pronomes demonstrativos. Então, só reforçando um pouquinho sobre esse caráter fórico dos pronomes demonstrativos, tá? Que esses pronomes, eles podem exercer essa função catafórica, tá? Quando o pronome faz referência a um termo posterior, que é o caso, posso afirmar, este é o meu filho. Então, filho fazendo referência a este, e vice-versa, este fazendo referência a filho, no caso. Então, percebemos que o pronome demonstrativo, ele faz referência a um termo posterior. Então, nesse caso, ele tem um caráter fórico, exerce a função catafórica. No caso, se o pronome fizer referência a um termo anteriormente citado, esse pronome terá a função anafórica, tá? Que é o caso de este, nesse segundo contexto, tá? Então, este aqui, nesse fragmento textual, vai fazer referência a Palacete de Bolonha, que vem antes dele, tá? Então, faz referência a um termo anteriormente citado. Então, nesse caso, assume a condição de caráter anafórico. Então, se o pronome fizer referência a um termo posterior, caráter catafórico. Se fizer referência a um termo anteriormente citado, terá referência anafórica, tá? Falamos também sobre a particularidade da palavra exercendo a função, ou podendo exercer a função de pronome indefinido, de artigo ou de numeral. Então, pronome indefinido, geralmente ele vem aliado a um outro pronome do mesmo sentido, da mesma categoria, ou seja, um outro pronome indefinido. Então, um gosta de futebol, outro de vôlei. Então, o outro é um pronome indefinido. Então, já vai também fazendo referência, menção a um outro pronome. Então, nesse contexto, exerce a função de pronome indefinido, tá? Por vir aliado também a um outro termo, a uma outra palavra da mesma categoria. Também pode exercer a função de numeral se remete à ideia de quantidade. Então, é fundamental que a frase ela apresente uma construção paralela empregada a outro numeral, tá? Ou implicitamente que tenha essa ideia de numeral, de quantidade. Então, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Então, aqui é muito fácil entender, porque enquanto numeral também faz relação com outro numeral no mesmo contexto, tá? Dá a ideia de quantidade, tá bom? E também a palavra pode exercer a função de artigo, tá? Então, necessariamente precede um substantivo. Então, esse artigo, ele vai indeterminar o nome. Então, um palhaço sempre faz sucesso no circo. Então, nesse contexto, exerce a função de artigo indefinido, né? Exatamente indeterminando o palhaço, indeterminando o substantivo ou o nome, tá? E lembrando que o artigo, tá, pode exercer a função de adjuntado nominal, como também pode exercer a função de adjuntado nominal o numeral, tá, pode exercer, e também o pronome pode exercer a função de adjuntado nominal. Nesse caso, tá, está ocupando o lugar do sujeito, claro que aqui na função de sujeito, tá, porque está ocupando o lugar do próprio nome, mas em especial podem funcionar como adjuntado nominal o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo, a locução adjetiva, tá? Então, são categorias ou classes gramaticais que também podem exercer a função de adjuntos adnominais, tá? Sobre o pronome indefinido, né? Vamos só relembrar
da função desse pronome enquanto pronome substantivo e pronome adjetivo. Então, só repetindo mais uma vez que o pronome substantivo ele vai exercer essa função quando ele ocupar o lugar do próprio nome, substituir o próprio nome, e o pronome adjetivo quando acompanha o nome, quando acompanha o substantivo. Então, alguém pegou minha caneta, alguém ocupa o lugar do nome, tá? Está no lugar aqui do sujeito, do próprio substantivo. Então, ocupa o lugar de sujeito, então, pronome substantivo, porque ocupa o lugar do nome. Alguns candidatos faltaram à prova, então, alguns acompanha o nome, acompanha o substantivo, então exerce a função de pronome adjetivo, claro, enquanto pronome pode exercer a função de adjunto adnominal. E estou chamando a atenção para esses pronomes alguém, ninguém, outro, e nada, ao e nada, que sempre tem valor de substantivo, tá? Então, vão sempre ocupar o lugar do nome, tá? Vão substituir o próprio nome. Falando um pouquinho também dos pronomes relativos, sobre essa função fórica, tá? E os pronomes relativos, assim como os pronomes demonstrativos também, podem apresentar esse caráter fórico. São aqueles que retomam o nome da oração anterior, o antecedente, e o projetam em outra oração. Então, por retomarem termos já mencionados, os pronomes relativos, eles vão ter sempre um valor anafórico, tá? Porque eles vão fazer menção a termos anteriormente citados. Então, não conhecemos os alunos que saíram. Então, o pronome relativo o que? Fazendo menção ao termo os alunos, a expressão os alunos, tá? Anteriormente citado, tá? Ou o antecedente ao pronome, portanto, nesse caso, o pronome tem esse valor anafórico. E aí, vamos, então, encerrar com trabalhando aqui, praticando algumas questões referentes a alguns itens, né, que nós tratamos aqui no resumo e também que nós já falamos nas aulas remotas, tá? No fragmento, ao adotarem essas medidas, as operadoras elevam seus preços e sem justa causa, detêm vantagem excessiva nos contratos, limitam a competição e geram aumento arbitrário de lucro. Então, o pronome em destaque classifica-se, ou seja, o pronome essas classifica-se. Então, aqui a gente já percebe que o pronome demonstrativo, ele acompanha o nome, né? Ele acompanha um substantivo. Então, quando o pronome ele acompanha um substantivo, ele vai exercer a função de pronome adjetivo ou de pronome substantivo, tá? Então, nesse caso, vai exercer a função de pronome adjetivo exatamente por acompanhar o nome, por acompanhar o substantivo medidas, tá? É um pronome demonstrativo, né, no plano morfológico, também com a função de pronome adjetivo. Por favor, passe esta ou essa. Então, já destaquei lá o elemento aí, esse advérbio aí, que aí é um advérbio que dá a ideia de distanciamento, né? E não de aproximação. Perto de você, esta ou essa. Aqui, então, aqui é um advérbio que dá a ideia de aproximação, tá? Facilita, então, o emprego do pronome oblíquo facilita o entendimento de qual pronome demonstrativo dá a ideia de aproximação, tá? Ser esta ou ser essa. Então, não serve para mim, né? Ou para eu, que é o pronome. Então, aqui vai encerrar a oração, então, obviamente, que não encerra com o pronome pessoal reto, tá? Vai encerrar com o pronome pessoal para eu desenhar, tá? Que não encerra, né? Tem o verbo no infinitivo, perdão. Tem um verbo no infinitivo que eu não havia observado. Então, por favor, passe essa caneta aí, tá? Então, essa para dar a ideia de distanciamento, até por conta da atração do advérbio aí, perto de você. Esta aqui, então, esta dando a ideia de aproximação também mediado pelo advérbio aqui, que dá essa ideia de proximidade, não serve para eu desenhar, tá? Não tinha observado o verbo no infinitivo, tá? Então, se encerrasse aqui, tá? Fosse encerrando a oração, deveria empregar o pronome oblíquo, tá? Mas como não encerra a oração, depois da preposição e em seguida um verbo no infinitivo, então emprega-se o pronome reto, eu, tá? E não o pronome oblíquo.
Seguindo, aqui eu já coloquei em evidência, tá? A classificação dos pronomes, para vocês analisarem mais uma vez, junto comigo, tá? Aqui dentro do poema, dentro do texto, os pronomes em destaques, o me, tá? Enquanto pronome pessoal oblíquo, outras enquanto pronome indefinido, eu enquanto pronome pessoal reto, este enquanto pronome demonstrativo, minhas, pronome possessivo, e mim, o pronome oblíquo. Então, uma questão bem elementar, apenas para classificar os pronomes, né, na sua função morfológica, tá? No seu plano morfológico. Também no mesmo poema, tá? Em destaque aqui os pronomes outra e este, tá? Nesse contexto, outra nasceu com este corpo. Então, a primeira palavra em destaque é pronome substantivo, a segunda pronome adjetivo. Explicar essa diferença. Então, outra é um pronome substantivo, tá? Já afirma ser um pronome substantivo. Por quê? Porque ocupa o lugar do nome. Percebam que está na função de sujeito, tá? E este acompanha o nome corpo, acompanha o substantivo corpo, portanto, exercendo a função de pronome adjetivo. Então, é esta exatamente a justificativa. Um acompanha o nome e o outro substitui o próprio nome, tá? Então, outra substitui o nome e este acompanha o nome, acompanha o substantivo. Então, o primeiro funciona como pronome substantivo e o segundo como pronome adjetivo, tá? E a última questão, tá? Para vocês analisarem aqui junto comigo, tem aí o texto visual e verbal, tá? A tirinha é o texto publicitário, tá? É um texto publicitário. Segurança da criança no trânsito, tá? O texto verbal. Depois, criança no trânsito, eu cuido, eu respeito. Então, explicitando-se os complementos dos verbos, eu cuido, eu respeito, obtém-se em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, tá? Então, aqui está em destaque os dois verbos, o verbo cuidar e o verbo respeitar, fazem referência à criança, né? Então, nesse caso, eu cuido dela, eu a respeito, né? Então, se eu cuido da criança, eu cuido dela, tá? Se eu respeito a criança, eu a respeito, tá? Então, aqui o a é por atração do pronome. Então, o que a gente chama de processo proclítico, tá? Então, quando o pronome oblíquo, ele é usado antes do verbo, tá bom? Então, gente, por hoje é só, tá? Tenham calma, fiquem tranquilos, leiam o trabalho, tá? Com muita tranquilidade e respondam também com tranquilidade. Vocês sabem, eu acredito na capacidade de cada um. Então, desejo a todos um bom desempenho nesse primeiro trabalho, tá? E que juntos a gente possa vencer, tá? Esse momento tão difícil. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos, presencialmente, se Deus quiser, tá? Então, fiquem com Deus.